Já pensou em estudar em um colégio feminino composto por lindas garotas? Mas tem um porém. Elas irão fazer de tudo para que você saia de lá. Um pobre adolescente ele acaba sendo transferido para essa escola. Mas o que será que o aguarda? O inferno ou o paraíso? A história começa com Feng Qin, o nosso protagonista, correndo atrás de um bandido. Ele e seu amigo dão uma surra no criminoso. Uma amiga os parabeniza por ter recuperado a bolsa da vítima. E enquanto eles conversam, eles sentem a falta de um outro amigo que estava junto com eles. Então eles percebem que ele está passando cantada na garota que foi roubada. Seus amigos chegam e batem nele. A garota educadamente diz seu nome e menciona que estuda no colégio feminino Chongnan e convida o protagonista para jantar com ela. Feng recusa e diz que ela deve voltar para sua casa com cuidado. Já em casa, vemos mais sobre a sua família. Feng tem uma irmã mais nova. Embora não sejam ricos e nem pobres, eles conseguem levar uma vida tranquila. Quando ele chega na sala de seus pais, ele vê que eles estão ali sentados no sofá. Então, eles dizem que precisa ter uma conversa séria com Feng. Seu pai diz que seu filho já tem 18 anos e que agora precisa assumir a responsabilidade de cuidar de sua mãe e de sua irmã. O prota ele acha que seu pai está doente e então começa a chorar. Mas então sua mãe explica que há 10 anos atrás, o pai dele pegou um empréstimo no banco e os juros fizeram a dívida chegar em 1 milhão. Agora ele precisa arrumar um emprego no Oriente Médio, onde os salários são bons, para assim poder quitar essa dívida. Por isso ele precisava que seu filho cuidasse da sua família nesse tempo. Feng diz que o Oriente Médio é um lugar perigoso e que deveria haver um outro jeito para conseguir esse dinheiro. E era isso que seus pais queriam ouvir. Eles já haviam armado um plano para fazer seu filho estudar no colégio feminino Chongnan. E ele fica sem entender o que isso tem a ver. Sua mãe então explica que ela estudou com a diretora do colégio, e a diretora disse que ele poderia ganhar uma bolsa de estudos por estudar lá. E se ele aceitasse, a sua irmã também poderia se matricular nessa escola. E isso resolveria o problema da dívida e ainda por cima daria uma ótima educação para Lan, a sua irmãzinha. Então ele acaba aceitando, mesmo sabendo a má reputação do colégio, onde as alunas odeiam os garotos. Ele se lembra das vezes que passou em frente à escola e viu os garotos pedindo por socorro. E isso não foi apenas uma vez, foram várias. Feng decide ir contar para sua irmã essa novidade. Então ele conta que ambos vão estudar no colégio Chongnan. Ela diz que já sabia e pede para que ele não a chame de irmã no colégio. Aí pessoal, se você chegou até essa parte do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, que a gente tá com uma meta de chegar até 5.000 inscritos. Eu conto com a ajuda de vocês, já que isso é algo que eu gosto e vocês vai estar me motivando a trazer mais vídeos. Então bora lá pra história sem enrolação. Durante a noite ele tem um pesadelo com essa escola, fazendo-o acordar assustado. Sua mãe diz que ele precisa ir conversar com a diretora, então ele vai. Ele fica surpreso com o local. Diversas pessoas dentro do colégio desejam sorte a ele. Ele fica tenso ao ouvir esses comentários. Ao adentrando o colégio, finalmente chega à sala da diretora. Quando ele se vira, ele fica surpreso por ela ser muito atraente. Ela diz que conhece ele desde que ele era um bebezinho. A diretora então lhe entrega um documento de confidencialidade. Feng deveria obedecer às regras da escola e não revelar nada que acontecia ali. A segunda regra era muito importante: não usar violência contra as garotas e não ter relacionamentos românticos. Ela diz que todos os garotos que se matricularam ali antes dele vieram apenas para paquerar. Então ele pergunta se por acaso elas o agredirem, o que ele deveria fazer? Apanhar como um covarde? A diretora diz que legítima defesa está tudo bem. Ele pergunta por que um colégio feminino começou a aceitar garotos. E o motivo é que as garotas ali, elas não aprenderam a interagir com os garotos, já que nunca tiveram um contato. Por isso, agora estavam querendo mudar isso. E ela pede para que ele dê o seu melhor para conquistar a confiança das garotas. Na saída, a diretora diz para que ele deixe sua mala no dormitório e explica que ele não deve chegar perto do prédio antigo, já que é uma área proibida. Feng vai até o dormitório masculino e fica encantado com o local. Da janela, ele vê um lugar muito bonito perto de um lago, então ele decide ir lá. Ao chegar, ele vê um uniforme feminino embaixo de uma espada. E quando menos espera, surge uma garota do lago. Feng não consegue deixar de olhar. A garota se assusta e começa a gritar, se perguntando por que tem um homem ali. Ele tenta se explicar, mas quando ela pega a espada, ele sai correndo e foge. Mais tarde, ele se encontra com seus amigos. Eles zoam falando que estão surpresos por ele ainda estar vivo. Então tira uma foto para recordarem como era sua aparência, caso ele fique irreconhecível. Ele então diz que tem duas notícias para Feng. A primeira é que o colégio tem um monte de garotas bonitas, e a segunda é que todas elas são como rosas com espinhos. Diversos alunos foram derrotados por elas, e dentre todas existem 4 líderes malignas que vão fazer de tudo para que ele desista de estudar lá. O prota então se prepara, coloca uma peruca maneira,
um terno chique e maquiagem simulando machucados, para assim nenhuma garota ter coragem de buscar problema com ele. Chegando na escola, só vê carros bonitos e importados, e na entrada está a garota que ele viu de biquíni no dia anterior. Ele fica morrendo de medo e então decide pular o muro. Dentro da escola, a professora decide apresentá-lo à turma. Ele faz um discurso para amedrontar as garotas, dizendo que seu hobby é lutar e fatiar pessoas. Que o último que mexeu com ele hoje tem 1 quilômetro de grama crescendo sobre sua cova, e então faz uma cara de desdém. Mas aquilo não assustou ninguém, apenas foi ridículo. A professora o manda se sentar perto de Hanyu Jing, e ele acha aquele nome familiar. A sala fica em silêncio por causa dele. Então o prota ele decide encontrar essas 4 líderes malignas: Maya, Wei Wei, Tong Fei, Xiao Shui. Todas eram lindas, mas eram garotas que ele devia tomar cuidado. Ao olhar para o lado, ele reconhece a garota de cabelos rosas, mas ela diz que não conhece ele e para ele olhar para outro lado. Já na sala do conselho estudantil, a presidente do conselho, Lígia, a filha da diretora, diz que elas precisam buscar alguma forma para derrotar o novo aluno, e que basta dar um tempo e que as 4 líderes malignas já vão dar um jeito nele. Voltando para a sala de aula, a professora pede que Feng e Kexin vão buscar os novos livros, mas Kexin não quer ir e manda sua amiga no lugar. O prota percebe que a garota ali está sendo intimidada, então ele puxa assunto com ela. Porém ela diz para ele não conversar com ela ali. Ele entende que se ela for vista tendo amizade com um garoto, ela seria perseguida da mesma forma que ele é. Ao sair da sala de aula, ela pede desculpas pela grosseria. Ele diz que tudo bem e que só espera que ela não arme algo contra ele. A garota jura que não vai fazer nada. Dentro da sala, as 4 malignas notam que o novo aluno veio preparado. Xiao Shui diz que acha melhor deixá-lo em paz e deixar ele ter um ano de estudo tranquilo. As outras meninas ficam surpresas e discordam. Dizem que vão continuar com o plano, mas que devem tomar certo cuidado. Uma delas oferece um suco ao Feng. Ele agradece e diz que irá tomar mais tarde. Porém, ele já estava esperto e sabia que aquilo era uma armadilha, então ele guarda o suco. No fim da aula, a garota folgada ela se aproveita novamente de sua amiga. Sei, amiga. E deixa ela limpando a sala sozinha, pois ela diz que tá se sentindo mal. Então o protagonista ele vê aquilo e resolve ajudá-la. E ele diz que se ela precisar de ajuda escondido, ela poderia contar com ele. Chegando em casa, Feng se prepara para um banho. E quanto menos espera, a garota do dia anterior, a de biquíni, ela aparece ali pegando ele desprevenido. Ela também é pega de surpresa, então começa a gritar. O protagonista ele pede que ela não grite e sem querer ele derruba ela no chão, enquanto tentava tampar a sua boca, mas acabam ficando perto demais. Então ela o golpeia nas partes baixas e isso o destrói completamente. Ela o xinga de vários nomes e ele rebate dizendo que foi ela que entrou em seu quarto de surpresa. Então ela pede para que ele a enfrente em um duelo, já que ele humilhou ela 2 vezes, ela não poderia deixar ele sair impune. Ele contra-argumenta dizendo que cada um viu o outro sem roupa pelo menos uma vez, então estavam kits. A garota grita para que ele vista algo logo. Ela irá esperar ele meia-noite na sala de treino. Se caso ele não aparecer, ele sofrerá duras consequências. Feng encara e vai. Ao chegar ao local, a garota diz ter imaginado que ele ousaria faltar, e se ele não viesse, o corpo dele se afundaria na Baía de Tóquio. Feng diz para ela acabar com aquilo logo, já que ele quer ir dormir cedo. Ela diz que ele não precisa se preocupar, pois ele ficará de cama pelo menos 1 mês quando isso terminar. Então ele ironiza e ela parte para cima dele na maior velocidade. Os movimentos da garota são rápidos, porém o protagonista ele é mais veloz e quando ela menos espera ele já está atrás dela. Feng a segura com muita força, imobilizando-a. Ele sopra em seu ouvido, deixando a garota com as bochechas coradas. Então ele a desarma, assim vencendo o duelo. Ao sair, ele diz que se ela incomodar ele novamente, ele irá lutar a sério. A garota, morrendo de raiva, diz que irá derrotá-lo da próxima vez. Já em seu dormitório, Feng fica com um mau pressentimento por causa do que aconteceu, mas ele esquece e vai dormir. No outro dia, ele vê as 4 líderes malignas em sua sala. Ele as ignora até a hora do almoço. O refeitório está repleto de comidas deliciosas, porém todas as alunas o encaram, deixando o clima tenso. Quando finalmente encontram um lugar para se sentar, uma garota com os olhos encantadores aparece, dizendo que ele sentou em seu lugar. O prota ele fica perdidamente apaixonado, então ele pede desculpas. Ela desdenha dele, dizendo para ele ir embora e não atrapalhar ela. Então ele muda de cadeira e ela diz que todos os lugares ali em sua volta pertencem a ela. Então ele se senta bem na sua frente e pergunta se ela é capaz de expulsá-lo. Todas as alunas ali em volta ficam em choque por ele estar batendo de frente com ela. Então a garota misteriosa diz ter achado ele interessante. Feng ele pensa em comer logo e sair dali o mais rápido possível. Então um banquete gigantesco é servido ali para ela,
deixando ele surpreso. Ele começa a ficar preocupado por ter arranjado problemas demais com alguém importante. Sua amiga de cabelo rosa, ela entrega para ele um bilhete dizendo seu número de telefone e então vai embora. De volta ao seu dormitório, ele conversa com ela pelo telefone. Ela diz que ele arranjou um problema enorme. A garota que ele ofendeu vem de uma família poderosa e seu nome é Shuya, e diz que ele deve pedir desculpas a ela e torcer para que ela não se vingue dele. O prota, ele diz que a ofensa já foi feita, então desliga o telefone. Rica, poderosa, líder de gangue, tudo isso lhe causava muito medo. Mas o que ela poderia fazer com ele? Castrá-lo? Ele se pergunta. Nesse instante, alguém aparece de fora do seu quarto e joga um sonífero, fazendo o Feng desmaiar e cair no chão. Quando ele acorda, ele vê um cara assustador o observando. Feng, ele está amarrado e o sequestrador diz que ele foi informado que o protagonista estava assediando uma garota, por isso ele teria que ser castrado. Feng, ele fica desesperado e começa a gritar. Então alguém passando de fora ali do corredor ouve o barulho, então começa a bater na porta. O sequestrador, ele se vira irritado porque alguém está atrapalhando o seu serviço, e quando ele menos espera, a porta desaba em sua cara. A garota que apareceu para o resgate era a mesma que Feng havia visto de biquíni e desafiado em um duelo. Ele fica com medo dela ter vindo se vingar, porém ela o ajuda e deixa ele surpreso por causa disso. O clima ali é constrangedor. Ela deixa claro que ela perdeu para ele no duelo pois ela tinha se descuidado, mas que na próxima vez ela não ia perder para um pervertido como ele. E o protagonista ali, ele fica sem palavras com tudo aquilo. E ela insiste para ir lá na sala de treino batalhar de novo com ele. Porém, o Feng, ele é esperto e ele finge estar passando mal ali por causa do sequestro. Então ela deixa passar. Aí a garota, ela demonstra um pouco de preocupação com ele, perguntando se ele quer ajuda pra ir na enfermaria, se ele estiver passando muito mal. E já do lado de fora, ela fica se perguntando quem que era aquele cara ali que estava sequestrando o protagonista. O Feng, ele se vangloria por ter enganado a garota e admite que ela é sim bem bonita. Aí pessoal, um aviso rápido. Grande parte da galera que assiste os vídeos aqui do canal não é inscrito. Então, por favor, se inscrevam no canal para vocês poderem me motivar a continuar trazendo vídeo. Vamos bater a meta de 5.000 inscritos. Eu conto com a ajuda de vocês pra gente crescer juntos. Então agora bora lá pro vídeo sem enrolação. Mais tarde, naquele mesmo dia, a diretora liga pra ele dizendo que tem algo importante pra lhe falar. Então ela vai presencialmente no seu quarto. Ele se assusta quando ela chega ali de repente. A diretora, ela diz que tem uma tarefa pra ele. E ele, sem ouvir, já recusa logo de começo. Aí ela diz que eles vão ter que cortar custos ali na escola e que o lugar da excursão desse ano vai ter que mudar. Porém, a garota da sua sala, a Tong Fei, que é uma das malignas, ela era a única que estava se recusando a ir. Então o protagonista, ele tinha que convencer ela. Aí o Feng se recusa porque ele fica com medo de apanhar. Então a diretora diz que ele precisa usar o seu charme. Aí o protagonista fala que ele é um homem correto, ele não faria algo desse tipo. Mas a diretora revela que o novo local da excursão é uma praia. Portanto, as garotas iam estar usando biquíni. Então o Feng, ele fica abismado ali e começa a imaginar como seria, né? Aquelas lindas garotas na praia, todas usando biquíni. E a diretora continua dizendo que se o orçamento da escola ali estourar, eles vão ter que cortar a bolsa de estudo dele. Aí o protagonista fica bem motivado para convencer as garotas, mas é claro que não é por causa dos biquínis. Ele precisa convencer para não perder a sua bolsa de estudo, é lógico. Aí a diretora pede para ele se esforçar, então vai embora. Já no banheiro feminino, as líderes malignas ali, elas conversam sobre Feng ter escapado da vingança de Xuxa. A de cabelo rosa, ela diz que o sequestrador foi até morto pelo garoto. E a de cabelo azul, a Tong Fei, ela diz que ele parece ser bem atento, já que nem a bebida que elas tinham oferecido pra ele ali no dia anterior, ele tinha aceitado. Então elas vão ter que mudar a estratégia. As garotas, elas escolhem a Tong Fei pra poder seduzi-lo e decidem esperar o momento certo pra atacar. No dia seguinte, quando ele entra na sala, ele vê as 4 líderes malignas ali. Ele precisa convencer a de cabelo azul, a Tong Fei, a ir nessa excursão na praia. Então ele pede isso pra ela. A garota, ela logo recusa, porém as suas amigas pisam no seu pé e dão aquela piscadinha para que ela aceite, já que isso vai ajudar no plano maligno delas. A Tong Fei aceita e o protagonista, ele fica surpreso por ter sido fácil demais. Ele percebe que tem algo estranho ali, ele imagina ser algum plano delas. Porém, ele logo esquece, já que o mais importante é poder ver elas de biquíni. Após sair da sala, elas discutem o motivo dele ter chamado ela para ir para a excursão. Então elas deduzem que ele é um pervertido e está interessado nelas. A de cabelo rosa diz que se ele tiver mesmo más intenções, vai ser mais fácil ainda para elas dar um jeito nele. Então a Tong Fei percebe que isso realmente facilitaria seu plano, e elas ficam todas empolgadas ali, exceto a garota de cabelo roxo, porque ela não quer participar de tudo isso. O Feng, ele liga então para a diretora e diz que conseguiu convencer a Tong Fei, e diz que foi muito difícil essa missão,
portanto ele merecia um prêmio. A diretora disse que vai dar uma ótima recompensa para ele. Então o Prota ele fica feliz pensando que pode ser uma deliciosa comida. Enquanto ele mexia no celular, ele vê uma porta aberta no corredor e resolve dar uma bisbilhotada. E pro seu pesadelo lá estava Xuxa se trocando. O Feng ele é um garoto de muito azar, né? Ou melhor, dependendo do ponto de vista, ele é um garoto de muita sorte. Então ele fica em choque e pensa que a sua vida ali tá toda arruinada agora. Então ela fica parada sem demonstrar nenhuma reação. E Feng se lembra que da outra vez ela teve que mandar alguém castrá-lo por causa de uma simples bobeirinha. Então dessa vez ela poderia realmente mandar matar ele. Então ele tinha uma carta na manga. Ele pega seu celular e tira diversas fotos dela e diz que se ela não quiser que essas suas fotos fossem divulgadas, seria melhor ela deixá-lo em paz. Xuxa, ela pega ali uma granada e joga nele, e o Prota já fica ali esperando a sua morte, né? Só que a granada não explode. Aí ela diz que essa bomba é uma bomba antidados, que agora todos os arquivos do celular dele foram apagados. Aí ele pega o seu celular e confere. E realmente apagou todos os dados ali, todas as fotos que ele tinha tirado dela foi apagada. A garota diz que a câmera de segurança filmou tudo, desde ele invadindo o vestiário até tirando fotos dela, e se ela enviar para a polícia, ele seria preso imediatamente. Feng, ele diz que agora só lhe resta usar sua habilidade mais secreta, que é se humilhar de joelhos. Aí a garota se aproveita dele e pede pra ele lamber seu pé. E o Prota vai. A hora que ele tá prestes a lamber o pé dela, o mordomo interrompe dizendo que tá na hora dela ir pra aula. Aí Feng faz uma carinha de dó e ela deixa ele passar. Ela diz que vai poupá-lo, mas ele terá que obedecer a tudo que ela mandar. Então o Prota, ele diz que sim e vai embora suando frio. Do lado de fora, ele agradece ao mordomo por ter livrado a cara dele. E o mordomo finge que não fez nada. Seu celular toca e ele se assusta. Tong Fei diz ali em uma mensagem que a excursão vai sair amanhã às 5h45 da manhã e que ele precisa dormir cedo para se preparar. Então ele fica espantado por ser tão cedo assim e se pergunta se é uma excursão ou se é um treinamento militar. No dormitório feminino, elas estão armando o plano. A mensagem já havia sido enviada, portanto, Feng chegaria no local combinado 15 minutos antes. A de cabelo rosa diz que vai ser moleza dar um jeito nesse virgão. A Tong Fei pergunta como que ela sabe que ele nunca ficou com uma garota. Ele poderia muito bem ser um pegador selvagem. Então ela rebate dizendo que Tong Fei acha que todos os garotos são como animais selvagens, que ele só se aproxima das garotas porque ele já tá acostumado, já que ele tem uma irmã, e que quando ela agir, ele vai cair facilmente na sua sedução. Na manhã seguinte, ele chega ali no local marcado, ele chega bem cedo. Ele percebe que não tem ninguém ali. Então ele escuta um grito vindo do ginásio. Ele corre e quando ele chega lá ele vê Wei Wei, a maligna de cabelos rosas, caído no chão. A sua roupa íntima fica à mostra, deixando Feng com as bochechas coradas. Ele oferece ajuda e então ela diz que machucou seu pé. O Prota ele a carrega até a enfermaria. Então ela sussurra ali no seu ouvido agradecendo a ele. Ele fica todo arrepiado e tenta mudar de assunto, perguntando por que ela se machucou. Então ela explica que ela foi pegar uma toalha e acabou se esbarrando no cesto de bolas. Feng ele diz que vai chamar o médico para passar pomada ali no machucado dela. Wei Wei diz que não tem médico algum no colégio naquele dia, então o Prota mesmo teria que passar a pomada. Então ela vai logo esticando o pé, pedindo para ele passar a pomada com uma voz sedutora. Ele fica tenso e com as bochechas coradas, mas diz que tudo bem. Ela o agradece dizendo que ele é muito gentil. Feng ele passa rapidamente ali a pomada e diz para ela descansar, então vai embora, se esforçando o máximo possível para poder parecer calmo. A Wei Wei diz para suas amigas poderem sair ali do esconderijo. A Tong Fei, a de cabelo azul, ela fica brava por ele não ter tentado fazer nada a mais com a garota. Então ela acha melhor só ir lá e dar uma surra nele. Elas discutem que precisam ir com calma, pois ele poderia desconfiar. Já que ele ajudou a Wei Wei hoje, na próxima vez ele não seria tão desconfiado. Mas e aí pessoal, vocês estão do lado do Feng ou do lado das 4 líderes malignas? Vocês acham que ele merece todo esse tipo de perseguição? Deixa pra gente aqui nos comentários o que vocês acham. Do lado de fora, Feng vê as outras garotas se reunindo. Ele encontra sua irmã, mas ela ainda está brava com ele. Até pediu para que ele não conversasse com ela no colégio. Todos ali entram no ônibus, então vão para a excursão. As garotas elas combinam de fazer o Wei Wei se sentar perto do protagonista quando chegassem no avião. E dá certo. Ele pergunta como está seu pé, e ela agradece por ele ter a salvo. Chegando no aeroporto, elas pegam outro ônibus para chegar no hotel. Já no hotel, elas percebem que não tem quarto suficiente para que Feng durma sozinho. Então, Tong Fei teria que recebê-lo em seu quarto. Wei Wei diz que aquilo será ótimo e começam a cochichar um plano. Já Lan, a irmã do protagonista, ela tá sozinha em seu quarto olhando uma foto.
então o seu celular toca. É uma mensagem de um cara dizendo que ouviu que ela está nessa cidade em uma excursão e que ele foi até lá para contar sobre uma tal de Yayao. Já no quarto junto da maligna, Feng ele fica constrangido ali com o silêncio. Ele pergunta se ela prefere que ele durma no corredor e ela diz que jamais permitiria isso. Então ele fica assustado ali com a expressão facial dela e resolve sair do quarto. O Prota ele se troca e vai até a praia na esperança de ver alguns biquínis, porém a praia está vazia. Ele escuta alguém chamar seu nome e quando ele se vira todo animado, ele vê elas vestidas de roupa de mergulho. Então o Prota ele fica extremamente decepcionado. Ele pergunta onde estão os biquínis e a Tong Fei diz que hoje é dia de mergulhar. Então ele cai triste ali no chão e pergunta se ela também não vai nadar. E a garota responde que vai ficar supervisionando eles. E o Prota ali ele fica sem reação nenhuma. Então Feng ele vê a sua irmã indo para algum lugar e ele decide segui-la. Ela se encontra com Yan Sheng, o que deixa o protagonista ali muito nervoso. O rapaz diz que Lan está muito bonita e ela responde falando para ele dizer logo sobre Yayao. Então ele decide contar essa história. Yayao era apaixonada por ele, mas ela sabia que ele gostava da Lan, e para não quebrar a amizade das duas, ele manteve tudo em segredo. Depois que Feng ficou sabendo, ele chantageou a Yayao para poder sair com ele, mas ela recusou. Então Feng a empurrou morro abaixo. Lan pergunta como que ele ficou sabendo de tudo isso em detalhes. Nesse instante o Feng aparece e dá um soco no rapaz e ele voa longe. Feng ele diz para ele ficar longe de sua irmã. O Prota ele enforca ali o rapaz e o ameaça e depois joga ele no chão. O cara ele fica tremendo de medo e vai embora correndo. A Lan então ela pergunta o que o seu irmão tá fazendo ali e o Prota repete falando que esse cara aí não é gente boa e para ela ficar longe dele. Então ela responde que ela precisa saber sobre a Yayao e ele conta que ele discutiu com a Yayao e sem querer ele acidentalmente a fez cair morro abaixo. A sua irmã sai correndo chamando-o de assassino. Feng diz que o segredo não pode ser revelado e que espera que o rapaz não tenha contado nada que devia. Já que não tinha biquínis ali na praia, ele decide voltar pro hotel. Porém, do outro lado, a Tong Fei avisa as garotas que Feng não está mais por perto e que todas elas podem tirar sua roupa de mergulho, ficando assim só de biquíni. Feng, no meio do caminho, ele sente que tá perdendo algo, mas mesmo assim ele vai embora. As garotas aproveitam a praia. As malignas armam um plano para derrotar o protagonista. Elas irão colocar uma droga na comida dele. No fim do dia, elas vão até a cozinha para preparar o prato, já que ele jamais aceitaria comer algo que elas dessem. Então a de cabelo vermelho vai distrair o cozinheiro para que a de cabelo azul coloque essa droga. Tudo sai como planejado. Mais tarde, na hora do jantar, Wei Wei pergunta onde ele estava, já que todas tiraram a roupa de mergulho e ela gostaria que ele a visse de biquíni. Ele disfarça ali dizendo que foi uma pena, mas por dentro ele fica queimando de raiva. Uma das garotas vai sorrateiramente ali e coloca a comida drogada na bandeja de Feng, então ele come. Mais tarde ele se despede de Wei Wei e vai pro seu quarto. Ele pensa por alto em como a comida estava salgada. Quando abre a porta, vê Tong Fei deitada, então ele também decide deitar-se e dormir. Ela fica atenta, esperando a droga fazer efeito. Enquanto isso, as outras duas ficam do lado de fora também esperando. A droga ia fazer com que ele atacasse ela e as duas ali fora o pegariam no flagra. Mas os 10 minutos de tempo para que a droga fizesse efeito se passa e nada acontece. Meia hora também se passa e nada. Ele está dormindo como uma pedra. Uma hora depois, elas já estão morrendo de sono e acham estranho a droga não ter tido efeito. Na manhã seguinte, Tong Fei está acabada. Feng se levanta e a vê dormindo, então decide tomar café primeiro. Quando abre a porta, vê as duas dormindo ali no corredor. O Prota as pega e as leva até em seus quartos, então as cobrem e vai tomar o seu café da manhã. Lá no refeitório ele come quase toda a comida. Mais tarde as garotas se reúnem para discutir o porquê que a droga não funcionou. Elas estavam exaustas devido à noite de sono mal dormida. Elas teorizam que ele deve praticar meditação, por isso a droga não teve efeito. E para terem certeza que a droga funciona, as garotas iam testar em alguém. Elas vão até em um bar para testar a eficácia da droga. Elas acabam encontrando a vítima, e é Yuan Sheng, o cara que havia apanhado de Feng no dia anterior. Wei Wei senta-se ao seu lado e começam a conversar. Ela o acha muito nojento e custa ficar ali perto dele. E quando ele menos espera, ela já havia drogado a sua bebida, então ela se despede e vai embora. Do lado de fora, ela reclama de como aquele cara era idiota
e que basta esperar 10 minutinhos para que a droga faça efeito. O tempo se passa e ele surge ali na calçada fora de si. O rapaz vê Xuxa e seu mordomo, então parte para cima dela para atacá-la, mas o mordomo ele consegue imobilizá-lo. Ele fica chamando ela de linda enquanto ele baba. Xuxa diz para levá-lo para que possam investigar o que é de errado com esse rapaz. A maligna de cabelo vermelho diz que já podem considerar aquele rapaz como morto. Enquanto isso, Xuxa ela liga para Feng e diz que tem uma tarefa para ele. O prota vai até o hotel onde ela está hospedada. Chegando lá, ele é recebido pelo seu mordomo. Ele pergunta por que ela precisa dele. Ela diz que tem um caso para ele resolver. A garota conta que ela foi atacada por um maluco na rua. O prota faz uma piada dizendo ter pena do pobre coitado. Ela pergunta o que foi que ele disse e Feng dá uma desculpa. Ela então o manda interrogar o assediador junto com Lawrence e o seu mordomo. O protagonista ele pergunta o que ele deve fazer, então é dito para ele apenas observar. Quando chegam, ele vê que é Yuan Sheng. O mordomo pergunta se eles se conhecem, e o prota diz que sim, mas que não são íntimos. Então a tortura começa. 2 horas depois, tudo aquilo acaba. O protagonista ele fica com medo, já que Lawrence não fez pergunta alguma, apenas bateu no rapaz. Ele reporta para Xuxa que o rapaz parece que é só um pervertido qualquer e que foi drogado para que atacasse. O prota ele se pergunta como que ele descobriu tudo aquilo. O mordomo diz que Feng conhece o rapaz, o que deixa a garota desconfiada. Feng diz que se odeiam e que quer matar aquele sujeito já faz tempo. A garota pergunta o porquê deles se odiarem. Ele fica nervoso, então disfarça falando que o garoto ali roubou seu salgadinho, por isso que eles se odeiam. Ela acha muito suspeita essa resposta, mas acaba ignorando. Ela diz que quer comer arroz com coco e pro protagonista conseguir essa fruta. Se ele não conseguir, ela vai expor o vídeo criminoso dele. O prota diz que vai concluir essa tarefa, então vai embora correndo. A garota e seu mordomo elas comentam que ele tá escondendo algo. Feng diz que agora que Yuan Sheng está nas mãos de Xuxa, ele não vai poder chegar perto da sua irmã, mas ele precisa descobrir o que o rapaz disse a Lan, porque se ela acabar perguntando algo de novo, ele pode acabar revelando coisas que não devia. Enquanto isso, Nanong, a maligna de cabelo roxo, ela pergunta o que a Hanyul acha de Feng. A garota de cabelo rosa diz que acha ele gentil, mas evita falar muito sobre seu amigo. Ela diz que quer comer coco e pede para que Hanyul arranje para ela. A garota pergunta se por acaso ela sabe cozinhar, e ela responde que basta trazer os ingredientes para ela conferir as suas habilidades culinárias. No quarto ao lado, elas discutem o motivo da droga não ter funcionado em Feng. A garota de cabelo vermelho diz que talvez ele não goste de garotas. Tong Fei diz que pode ser que ele perdeu as suas funções como homem, e isso deixa todas elas envergonhadas. Então ela diz que vai ter que testá-lo. Indo ao quarto, ela pergunta o que Feng vai fazer amanhã, já que terá um dia livre. Ele pensa em ir buscar alguns cocos. Então a garota manda mensagem para Wei Wei poder armar um plano. Wei Wei diz que todas juntas vão testar as funções de Feng, então cochicham ali sobre algum plano. Durante a noite, alguém invade o quarto e mexe nas malas de Tong Fei. No dia seguinte, ele vai buscar os cocos. Ele reclama de ter que gastar essa manhã tão bonita buscando algo para uma garota como aquela. As malignas então acabam seguindo ele. Quando encontram um coqueiro, ele vê Hanyul, sua amiga de cabelo rosas, tentando pôr alguns cocos, então ele decide ajudar. Após pegar algumas unidades, as garotas chegam e perguntam o que os dois estão fazendo ali sozinhos. Então ele pula da árvore e responde que estava apenas colhendo coco. As garotas dizem que estavam jogando vôlei, mas que precisava de mais um jogador e que ele não poderia recusar. Hanyul tropeça e acaba caindo em cima de Feng. As outras alunas ali em volta vê e vão conferir o que está acontecendo. Hanyul pede desculpas e ele diz que tá tudo bem. Quando as outras garotas chegam, elas veem o tanquinho de Feng e ficam encantadas. As malignas elas aproveitam a deixa e começam a provocá-lo para poder seduzi-lo. Ele fica todo envergonhado e todas elas começam a querer colocar a mão na sua barriga. Ele não tem reação alguma e as duas malignas dizem que seus palpites estavam certos, por isso que a droga não teve reação alguma. O prota ele dá uma desculpa e sai correndo. Ele diz que teve sorte por não ter tido nenhuma reação, mas aí a sua ficha cai e ele percebe que ele é novo demais para não ter demonstrado nenhuma reação, e ele pensa que o motivo disso foi o chute que ele levou. A Hanyul ela chega no seu quarto com um coco. A Nanong diz que o sofrimento de Feng está apenas começando e pede para que Hanyul traga o protagonista até ela. A Hanyul pergunta por que de tudo isso e ela responde que se ele não aparecer,
algo terrível vai acontecer com ele. Então ela concorda e corre para buscar o protagonista. Neste momento, ele se pergunta o que ele deve fazer. Então o mordomo o encontra dizendo que estava o esperando. Ele entrega o coco e diz que vai embora. O mordomo demonstra preocupações ali e diz que se ele precisar de alguma ajuda, pode contar com ele. Dentro do quarto, Xuxa pergunta se seu mordomo descobriu mais alguma informação sobre aquele pervertido. Ele responde que não e que precisa interrogá-lo mais. Eles também combinam de investigar Feng, já que ele parece muito suspeito. De volta ao hotel, Hanil espera por Feng na entrada. Ela diz que Nanong chamou ele para poder conversar sobre algo importante. O Feng ele fica com medo, mas acaba aceitando. Chegando lá, eles conversam sobre ela poder ajudá-lo. Como ela tem poderes de ver o futuro, ela poderia ser bem útil em auxiliá-lo, então ele implora por ajuda. A garota ela diz que se ele cozinhar para elas, talvez ela até ajude ele. Então ele parte para a cozinha e faz um banquete muito bonito. E quando elas experimentam, está realmente delicioso. Ele confessa que aprendeu a cozinhar porque a comida da sua mãe era péssima. Depois de comerem, Feng ele pergunta o que ele precisa fazer para que ele resolva seu problema. Nanong diz que ele tem que esperar na entrada do hotel à meia-noite, que vai aparecer um homem que ele já conhece, e esse homem será capaz de ajudá-lo. O Prota então vai até o local indicado à meia-noite e fica andando em círculos ali até aparecer alguém, quando finalmente Lawrence aparece, o mordomo. Feng pergunta se pode contar com a ajuda do mordomo, já que alguém que pode ver o futuro contou que alguém ia aparecer ali e iria ajudá-lo. O mordomo ele chama o protagonista para se sentar. Feng explica tudo o que ele está passando, desde os problemas no colégio até as garotas. Lawrence diz que não será fácil, mas que pode ajudá-lo. Porém, ele quer algo em troca. O que ele queria não era nada difícil. A única coisa que ele pedia é que Feng continuasse a causar problemas para sua senhorita Xuxa. O Prota ele fica assustado com o que houve e pergunta se é sério. O mordomo confirma e sorri. Feng se recusa, pois ele não quer ser morto. Então o Lawrence ele diz que ele não precisa se preocupar, pois ele vai lhe proteger, que a sua senhorita precisava ser educada, já que ela estava acostumada com todo mundo lhe servindo e lhe tratando bem, mas isso não faria bem para ela no futuro, por isso ela precisava que alguém batesse de frente com ela. O Prota pergunta como necessariamente ele faria isso. O mordomo diz que amanhã eles irão a um parque de diversões, e que o protagonista precisa atrapalhar ela em tudo que ela for fazer. Então o Prota aceita o acordo. Ele fará de tudo para atrapalhar a perigosa e misteriosa Xuxa Ye. Muito obrigado se você chegou até aqui no final do vídeo. Por favor, considere deixar seu like, se inscrever no canal e comenta aí pra gente o que você achou dessa história, se vocês querem uma parte 3, a continuação. E vou também deixar aqui indicações de outros manhwas que a gente resumiu aqui no canal. É isso aí, valeu e até mais, pessoal!